Questão de número 1. Se, para quaisquer valores x1 e x2 de um conjunto S contido no domínio D, com x1 menor do que x2, temos a f de x1 menor do que a f de x2. Então, podemos afirmar que a função f é... Bom, pessoal, primeira questão da prova da ESA 2019-2020. Acabamos de fazer a leitura e aqui eu vou fazer um mega resumo para você, candidato, para você conseguir entender o que essa questão queria de você. Tá legal? Ele te dá aqui, olha, no enunciado da questão, certo? Informações entre x1 e x2. x1 e x2 pertencentes ao domínio de uma função. Então, o que nos diz a parte teórica, galera? Então, aqui você percebe que eu tenho duas figuras do nosso plano cartesiano e em azul nós temos um gráfico hipotético de uma função f de x qualquer, tá certo? E o meu objetivo com isso é, de uma vez por todas, fazer com que você entenda a definição, o significado algébrico de uma função crescente e uma função decrescente, tá certo? Então, nos estudos de função que você teve, você estudou o seguinte. Bom, tá aqui a função f de x representada em azul, como eu já disse, e aqui eu tenho dois pontos quaisquer que pertencem a essa função. Lembra que no plano cartesiano, um ponto ele é determinado, localizado através de suas coordenadas. Então, eu vou chamar a abscissa desse ponto de x1 e a ordenada f de x1, correto? Análogo, vou chamar a abscissa desse ponto de x2, então a imagem desse ponto, ou a ordenada desse ponto, é x2. Então, perceba, olhando somente para esse gráfico, a seguinte condição. Perceba que no plano cartesiano, o x1 ele está localizado antes do x2. Então, qual é a conclusão que a gente chega? É que este x1 é um número menor do que o x2. Correto isso? Beleza. Então, o que está acontecendo? O x1 ele é menor do que o x2. E o que está acontecendo com as respectivas imagens do x1 e do x2? Percebe que elas seguem a mesma tendência. Você percebe que a f de x1 é menor do que a f de x2. Sim ou não? Então você percebe que a f de x1 é menor do que a f de x2. Certo? Então, sempre que ocorrer esta relação entre abscissas e ordenadas de pontos, para todo o gráfico, você tem a definição da função dita crescente. Então, o que é uma função crescente? É aquela função que satisfaz a essa condição. Se x1 é menor do que x2, então a f de x1 é menor do que x2. Ou vice-versa, tudo bem? Isso daqui poderia ser escrito também, ó. Se x1 é maior do que x2, então a f de x1 maior do que a f de x2. Tá legal? Essa ou essa, vice-versa, são as condições para que uma função qualquer seja dita crescente. Tranquilo? Então vamos fazer a mesma ideia aqui agora, ó, nessa situação. Tá legal? Então aqui, ó, eu tenho dois pontos que pertencem ao gráfico da função f de x. Então, vou chamar a abscissa desse ponto de x1 e a ordenada f de x1. Correto? Chamaria a abscissa desse ponto de x2. Então, aqui será f de x2. E você percebe agora que a relação entre abscissas e ordenadas ela vai mudar. Como assim vai mudar, Anderson? Então, presta atenção para cá. Olha aqui, ó. Você percebe, analogamente à análise anterior, que o x1 ele é um valor menor do que o x2, correto? Agora, olha o que acontece com as suas ordenadas. Bom, neste tipo de gráfico, você percebe que se o x1 é menor do que o x2,
Olha o que acontece com as ordenadas, com as imagens desse x1 e x2. Você percebe que a f de x2 ela é menor do que a f de x1. Correto? Então, se x1 é menor do que x2, a f de x2, a f de x1, é maior do que a f de x2. Certo? Olha que você percebe que a desigualdade ela foi o quê? Alterada, correto? Então, se x1 é menor do que x2, então f de x1 é maior do que f de x2, ou vice-versa, poderia ser escrito também da seguinte maneira: se x1 é maior do que x2, então a f de x1 menor do que a f de x2. Se isso for obedecido, você tem aí as características de uma função dita decrescente. Então tá aí a função decrescente. Tá certo? Mas por que você fez isso, Anderson? Porque a ESA, em sua querida sabedoria, na primeira questão, ela te cobrou essa ideia teórica. A definição algébrica do que é uma função crescente e do que é uma função decrescente. Tá certo? E tá aqui, ó, crescente e decrescente. Você percebe, olhando no enunciado, que a resposta correta dessa questão é a letra C. Letra C por quê? Se x1 é menor do que x2, a f de x1 é menor do que x2. Basta você olhar para as desigualdades. Se elas se mantêm, a função é crescente. Se elas são invertidas, a função é o quê? Decrescente. Então a resposta correta é, sem sombra de dúvida, a letra C. Beleza, galera?